A paz do Senhor, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, para trazer a você mais um verso da Bíblia, um versículo por dia para a nossa meditação. E o verso de hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 5, verso 1. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré. Olha que coisa interessante esse verso. A multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. E ele estava ali junto ao lago de Genesaré. Jesus vai acabar entrando num dos barcos, o barco de Simão Pedro, para falar à multidão. Mas o que chama atenção é essa expressão, a multidão para ouvir a palavra de Deus. Quero falar de algumas coisas que nós devemos fazer com a palavra de Deus. Número 1, querer ouvir a palavra de Deus. Então, olha só, fazemos igual a multidão aqui, ouvir a palavra de Deus. Lucas 8, verso 11, vamos encontrar uma outra coisa que devemos fazer com a palavra de Deus. Jesus disse, essa pois é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Nós devemos semear a palavra de Deus, devemos ouvir a palavra de Deus e devemos semear. A palavra de Deus é como uma semente que cai aos corações dos homens e brota. Então, portanto, devemos ouvir sim, mas também devemos semear a palavra de Deus. Lucas 8, 21 diz assim, mas respondendo, disse, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Olha que verso maravilhoso, ouvem, nós já falamos do ouvir, mas agora executam. Precisamos executar a palavra de Deus, ou seja, cumprir a palavra de Deus. Lucas 11, 28, lemos o seguinte, Lucas 11, 28, mas ele disse, antes, bem-aventurados que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Devemos ouvir, sim, já falamos, mas também devemos guardar a palavra de Deus. E agora já vimos 4 coisas que devemos fazer com a palavra de Deus. Ouvir, semear, executar, que significa cumprir, guardar a palavra de Deus. Atos capítulo 4, verso 31, nos diz assim, e tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Outra coisa que devemos fazer com a palavra de Deus é anunciar, proclamar, pregar a palavra de Deus. Atos 8, 14, lemos o seguinte, sobre o receber a palavra de Deus. Atos capítulo 8, verso 14, diz, os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. É importante nós receber a palavra de Deus e receber ela como ela é, como palavra de Deus. Atos 18, verso de número 11, fala outra coisa que devemos fazer com relação à palavra de Deus. Atos 18, 11 diz assim, e ficou ali 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Devemos ensinar a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, verso 5, diz outra coisa que nós devemos fazer com a palavra de Deus, é provar a palavra de Deus. Hebreus 6, 5 diz, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro. A palavra de Deus tem que ser provada, ou seja, nós experimentarmos, termos a experiência com essa palavra. Hebreus capítulo 11, verso 3, lemos o seguinte, pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. Ou seja, devemos entender a palavra de Deus.
E finalmente, Apocalipse, capítulo 6, verso 9, quero mostrar outra coisa que nós devemos fazer com relação à palavra de Deus. Apocalipse 6, 9 diz: e havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus. Devemos amar a palavra de Deus e amar até o ponto de necessário for dar a nossa vida. Esses eram os mártires que estavam debaixo do altar por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. 10 coisas que devemos fazer com a palavra de Deus. Primeiro, devemos ouvir a palavra. Segundo, devemos semear a palavra. Terceiro, devemos executar a palavra, isso é, cumprir. Quarto, devemos guardar a palavra de Deus. Quinto, devemos anunciar a palavra, pregar, proclamar. Sexto, devemos receber a palavra de Deus. Sétimo, devemos ensinar a palavra de Deus. Oitavo, devemos provar a palavra de Deus. Nono, devemos entender a palavra de Deus. E décimo, devemos amar a palavra de Deus. Que Deus te abençoe, que você ame a palavra e acione nosso canal no YouTube, PR Eugênio Piacentini. Clique no playlist, ali você acha as passas de Mateus ao Apocalipse, de Gênesis a Malaquias. PR Eugênio Piacentini.